Olá, muito boa tarde. Justiça e comunicação social, uma relação crescente e cada vez mais frágil pela exposição mediática de processos em inquérito ou em julgamento. O tema foi abordado pelo Cardeal Patriarca de Lisboa na missa de abertura do ano judicial e vai merecer análise de Graça Franco, que está hoje connosco. Primeiro, o destaque para outras notícias, nomeadamente a Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É um clássico que marca o final do tempo litúrgico do Natal. O Papa batiza um grupo de bebés, 27 este ano, na Capela Sistina. Uma celebração que ficou marcada pelos conselhos aos pais. L'importante è trasmettere la fede con la vostra vita di fede. Che vedano l'amore dei coniugi, che vedano la pace della casa, che vedano che Gesù è lì. E mi permetto un consiglio. Scusatemi, ma io vi consiglio perché mai litigate davanti ai bambini, mai. No Adeus ao tempo do Natal, Francisco destacou a necessidade de saber a data do próprio batismo e de conservar as promessas desse dia. La festa del battesimo del Signore è un'occasione propizia per rinnovare con gratitudine e convinzione le promesse del nostro battesimo, impegnandoci a vivere quotidianamente in coerenza con esso. A audiência pública foi, esta semana, uma nova aula do Papa sobre a oração. Francisco disse que os católicos devem rezar a Deus como a um pai, um papá, abá, com o coração de uma criança. Dio è non solo un padre, è come una madre che non smette mai di amare la sua creatura. A semana que passou trouxe novidades desportivas do Vaticano. A Santa Sé apresentou em conferência de imprensa uma associação de atletismo, o primeiro organismo desportivo do género, apontando mesmo a uma futura participação em Jogos Olímpicos. A equipa é composta por cerca de 70 funcionários da Santa Sé, padres, religiosas e refugiados. L'atletica nel Vaticano nasce innanzitutto sul valore culturale che è stato sempre costante all'interno della storia dell'umanità. La poesia, l'arte si intrecciava con lo sport. Secondo, l'aspetto religioso, perché Paolo, per esempio, esalta fortemente lo sport della corsa, per esempio, e persino del pugilato, della lotta allora greco-romana, che usa come simbolo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Os olhos do mundo vão estar voltados para o Panamá na próxima semana. A sede da Jornada Mundial da Juventude 2019 mantém uma relação próxima com Portugal com marcas visíveis. O Panamá é a primeira nação da América Central a acolher uma edição internacional da Jornada Mundial da Juventude. O maior evento católico para os jovens foi preparado com entusiasmo um pouco por todo o país. É uma muestra de fé da juventude, de poder ter a peregrinos compartiendo, juventudes de diferentes países compartiendo, y aparte no solamente en la ciudad, porque los peregrinos han llegado a todas las diferentes diócesis de Panamá, en el interior, donde han sido acogidos por la población en los lugares con fiesta, con música, con recibimiento, cuando llegan en los buses. Así que es una alegría muy grande. A marca nacional vai ser particularmente visível na Catedral do Panamá, Património Mundial, restaurada por uma equipa de portugueses. De Portugal parte ainda a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima,
acompanhando a passagem do Papa Francisco pelo país. Sí, es muy importante Panamá, porque aparte de que nosotros tuvimos la visita de Juan Pablo II en Panamá en el año 83, en marzo, ahora es la segunda vez que va el Papa y nosotros tenemos muy buenos recuerdos de cuando fue Juan Pablo II, que es el que verdaderamente empezó lo de la Jornada Mundial de la Juventud. Y también van a ver, nos va a nombrar nuestra Catedral Basílica de Santa Maria la Antigua. A representante diplomática do Panamá não tem dúvidas. O seu país está de braços abertos para receber os milhares de peregrinos de todo o mundo que vão participar na próxima Jornada Mundial da Juventude. Um momento único na história daquela pequena nação. Panamá es un país muy hospitalario. Estamos abriendo todos nuestros corazones para recibir a todos los peregrinos. Espero que se lleven la mejor impresión de mi país, porque eso es lo que nosotros los panameños queremos, tratarlos como son, porque todos somos hermanos en Dios y queremos que tengan sus experiencias en Panamá, que sean hermosas, que no solamente van a las jornadas, porque muchos también irán a conocer parte de nuestro país. A missa de inauguração da Jornada Mundial da Juventude 2019 está marcada para o dia 22 de janeiro, um dia antes da chegada do Papa Francisco ao Panamá. São 6 jovens que partem da paróquia da Portela rumo ao Panamá para a Jornada Mundial da Juventude. A poucos dias de embarcar rumo ao Panamá, há uma lista de afazeres a tratar. Alguns pela primeira vez, outros repetentes na paróquia da Portela, no Patriarcado de Lisboa, partilha-se com entusiasmo o que cativa no Encontro Mundial de Jovens. Eu já fui a 2, fui a Madrid e fui à Polónia, e é um encontro maravilhoso. Tenho gostado imenso. Na altura tinha dito que seria difícil ir ao Panamá, em 2016, mas de facto houve esta possibilidade e a partir daí que soubemos que havia isto, então vamos embora. A expectativa é enorme de conhecer outros jovens que também professam esta fé, perceber como é grande a nossa fé. Às vezes achamos-nos muito pequeninos, num mundo muito grande e somos tão poucos, isso às vezes até desperta algumas dúvidas dentro de nós, e estes encontros com milhões de jovens é sempre uma forma também de renovarmos a nossa fé. Para chegar a esta data e contar os dias até à partida, a organização logística deu muito trabalho, mas, assumem, não é o mais importante. Nós tivemos também alguns encontros para nos prepararmos espiritualmente para isto que é sempre uma peregrinação. E tivemos a sorte do grupo que vai, organizado pela Diocese, pelo Departamento Juvenil, convidaram-nos para estarmos presentes numa oração que tiveram no Campo Grande, onde teve também presente a Embaixadora do Panamá em Portugal. E este tipo de encontros também de oração, de estarmos com outros jovens a rezar pelas jornadas, foi uma preparação muito grande. E um encontro mundial de jovens pode bem ser o momento para uma decisão vocacional. Eu este ano tomei a decisão, eu não fui para a faculdade, e vai ser também uma oportunidade de autoconhecimento próprio e também aquilo que eu ando aqui a fazer, porque pronto, este ano integrei muito aqui na paróquia, estou a fazer bastantes trabalhos aqui. Até à cidade do Panamá acontecem os últimos avisos a par do sonho de estar com jovens do mundo inteiro. E vem gente mesmo de todos os países do mundo e que se junta como se fôssemos todos na mesma família, como se fôssemos todos no mesmo país, da mesma cidade, que nos víssemos todos os dias. Há um espírito de uma coisa que não se explica, que é uma harmonia e uma paz e um sentimento que não se consegue explicar e que tem de ser vivido e revivido. Tenho expectativas muito altas porque é um encontro com jovens, conhecer pessoas novas, estar com o Papa e também por estar lá, a experiência de estar lá, de ouvir que as próximas jornadas podem vir a ser em Portugal. E pelo sonho rumam ao Panamá os jovens da Portela, que integram uma delegação que conta com mais de 300 portugueses.
no portal agência.eclésia.pt. Siga estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora com a diretora de Informação da Renascença, a propósito da abertura do ano judicial. Graça, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Já lá vamos aos discursos da sessão solene de abertura. Antes começamos pela homilia do Cardeal Patriarca na missa também de abertura do ano judicial, onde se referiu ao tempo comunicacional intenso que pode também ter as suas repercussões na justiça. O que é que está em causa? Olha, a comunicação foi, aliás, um dos tempos que perpassou, quer na homilia do Sr. Cardeal, quer também na própria sessão de abertura e identificada por muitos agentes na necessidade da justiça comunicar bem. Mas deixa-me que antes diga que só a existência de uma missa na abertura do ano judicial e da própria relevância que se dá à presença do Cardeal e à palavra do Cardeal neste contexto é de louvar e é também um sinónimo, digamos, da própria independência do mundo judicial. Porque nós sabemos que na sociedade há um contínuo de afastamento da vida pública daquilo que é uma presença importantíssima para uma grande percentagem de portugueses e, portanto, é importante que esta presença da Igreja, esta proposta da Igreja se mantenha nos vários mundos e, em concreto, os juízes não tenham ainda, digamos, no fundo, sofrido todas as pressões ou continuem a resistir às pressões para afastar, exatamente. Não afeta a independência de cada uma das partes, exatamente. Não é? É importante, deveria existir nos outros setores também e desse ponto de vista, muito bom que exista, pelo menos, neste mundo da justiça. O que disse o Patriarca? Indo àquilo que o Patriarca disse. Ele acaba por se referir indiretamente a um caso desta semana, portanto, ao caso da TVI, dizendo que é importante que haja um tempo comunicacional e um tempo da justiça diferentes, evidentemente, mas que também na comunicação haja justiça. Ou seja, que também na comunicação se cumpram uma série de regras, digamos, que, no fundo, dão cobrimento àquilo que é garantia da dignidade da pessoa humana e de cumprimento das regras deontológicas da própria profissão. E aponta 3 ou 4 pontos, sem ir, digamos, ao caso e o conteúdo do caso também, deste ponto de vista, não é o relevante. O que é relevante é o modo como se obtém algumas informações. O senhor Patriarca diz mesmo não recolhendo fraudulentamente, não manipulando depois as declarações. E nós estamos perante um caso que, de certa forma, põe de luto, digamos. Eu diria que o jornalismo está a meia haste neste momento, ou pelo menos está, para mim, a meia haste, porque o Código Deontológico diz muito sucintamente que é permitido o uso de câmaras ocultas em casos em que não haja outro meio de obter a informação e esteja em causa o interesse público. Ora, isso não se aplica, mesmo que pudéssemos discutir todo o caso que tem a ver com a reportagem da TVI, não se aplica, pelo menos clarissimamente, àquilo que é uma conversa de direção espiritual. Mesmo que não seja uma confissão, o cenário era de um confessionário, isso já em si baralha um bocadinho as pessoas, mas não sendo que o padre foi para ali porque não havia outro sítio para conversar com alguém que lhe pede ajuda e que pede a sua opinião, a verdade é que isto merece uma reserva absoluta, uma reserva total e, portanto, não é possível que se quebre a confiança nem entre o paciente e um psicólogo, que era o caso, nem entre um padre e alguém, um filho de Deus, que vai ao encontro de uma ajuda. E, portanto, isso é, digamos, indesculpável, independentemente dos casos que estamos a tratar, ou, sobretudo, e isso é que eu acho mais importante, na reportagem da TVI, que dá conta, no fundo,
para quem não tenha visto, de uma conversa sobre a homossexualidade e como um cristão deve encarar a questão e deve viver a castidade neste caso. O que há também ali é imensa ignorância, ou seja, há de facto, sobretudo, um julgar a priori que não passa por tentar compreender o que é a proposta da Igreja, porque a proposta da Igreja passa, para quem não saiba, e mesmo que se escandalize, por viver a castidade em todos os momentos que não seja o ato sexual dentro do casamento. Pronto, isto é uma loucura. Podem dizer, sim senhora, admitamos que sim, no mundo atual isto é um bocadinho out of the box, digamos, não é? Sim. Pronto, não haver relações pré-matrimoniais ou não haver relações heterossexuais ou homossexuais entre pessoas que não estão casadas é uma proposta um pouco louca. Mas é a proposta da Igreja Católica e, portanto, essa proposta tem que ser vivida com o apoio da própria Igreja, porque não é fácil, independentemente de ser homossexual ou heterossexual, ou casado mesmo, não é? Desde que seja com outros pares que não o seu, não é fácil viver isto, não é fácil. E é preciso alguma ajuda e a Igreja está lá para ajudar. Mas agora voltando ao ano judicial, o nosso tema é o ano judicial, exatamente. Mas há de facto essa presença da comunicação social também nesses ambientes de aconselhamento, que de facto não ajuda nada, como também não ajuda no âmbito da justiça a presença da comunicação social. E foi isso que teve em causa nos discursos? Não sei, é evidente que os agentes da justiça acham que não ajuda, mas o problema é que eles utilizam também, fraudulentamente, manipulando muitíssimo aí também, aquilo que é a comunicação social. E muitas vezes o que é que o jornalismo faz nestes casos? Também tristemente, e também por isso muitas vezes devíamos pôr a bandeira à maré haste, porque temos muitíssima culpa de... digamos, mais uma vez, servindo-nos daquilo que é a figura do interesse público, de denunciar uma série de coisas que estão erradas e que nós achamos que são crime ou que são crime mesmo, a verdade é que também aí muitas vezes nos deixamos utilizar, nos deixamos manipular ou simplesmente, também por ignorância, não sabemos exatamente daquilo que estamos a falar ou não tentamos calçar os sapatinhos do outro para perceber como é que o outro pensa. E bocados de verdade não fazem a verdade. Que alertas foram deixados na abertura do ano judicial? Olha, eu acho que há 3 alertas muito importantes e que advêm positivamente de 3 novos atores da justiça. Ou seja, o novo bastonário da Ordem dos Advogados, com grande coragem, pôs em cima da mesa a questão da justiça para ricos e da justiça para pobres, mas não na justiça que preserva os ricos da aplicação e os pobres, coitadinhos, são condenados. Não, no acesso à justiça. Ou seja, naquilo que é a incapacidade dos pobres, muitas vezes, poderem recorrer à justiça por causa do custo da justiça. E isso, de facto, é inacreditável. E o Sr. Bastonário colocou sobre a mesa, Guilherme Figueiredo, uma proposta que me parece óbvia de aceitação, que é que, pelo menos no caso de um trabalhador contestar o despedimento pela sua entidade patronal, ao menos que não tenha que pagar uma série de taxas à cabeça. Parece óbvio, não é? Porque, além de ter sido despedido supostamente e injustamente, ainda tem que despender um monte de dinheiro para fazer valer a sua parte. Depois também me pareceu muito importante aquilo que disse Joaquim Pissarra, que é o novo presidente do Supremo Tribunal, e que colocou o dedo na ferida em relação à independência dos juízes. E nos alertou para que, muito mais importante do que o mau andamento da economia ou até o Brexit, que estamos todos hoje um bocadinho sufocados com a votação na Grã-Bretanha, é o ataque ao Estado de Direito que está a acontecer em países que continuam a fazer parte dos 27, ali, todos muito sossegadinhos, e que já não têm hoje um sistema que permite a independência dos juízes. E, portanto, ele disse, e muito bem, que assim como os bons ventos económicos vêm e, enfim, melhoram a coisa aqui dentro, os maus ventos económicos vêm e estragam a coisa cá dentro, e também na justiça os maus ventos
podem nos levar a, no fundo, a visões que já são ditatoriais. E para resumir assim muito rapidamente, eu acho que também Lucília Gago esteve muito bem, a nova Procuradora do Ministério Público, quando coloca a questão de que nem tudo se resume aos crimes de colorinho branco, faltam imensos meios, faltam muitos meios para a Polícia Judiciária, mas é importantíssimo que nós abramos a pestana para um problema também muito grave, que é o da delinquência juvenil, e para o qual é preciso olhar com muita atenção e também ter muitos meios. Aquilo que está a acontecer em muitos países mostra aquilo que pode acontecer se nós se não olharmos para este problema e o deixarmos, no fundo, invadir o nosso campo social. Perspectivas para a Justiça a precisar, de facto, de concretização e para evitar, talvez, aquilo que o Presidente da República alertava também, que era o perigo de uma justiça minimalista. O Presidente da República, eu acho que resumiu aquilo que tinham sido os anteriores discursos e também colocou muito em ênfase na necessidade de que o Estado de Direito não pode ser um Estado de aparência de direito. E, portanto, é mesmo preciso que, por exemplo, ele colocou também a questão do juízo prévio, aquilo que o Cardeal dizia. Nós não podemos passar para uma justiça em que tudo se passa um bocadinho na praça pública e em que nós identificamos uns agentes, claro que também indiretamente eu estava a falar da questão da ex-procuradora não ter sido reconduzida, mas mais uma vez não pôs os nomes às coisas, não é? E disse só que nós não podemos ter uma espécie de heróis, por um lado, de Dom Sebastião, que vem aí, de figuras assim. Temos que olhar a justiça com a objetividade que é possível, mas dando à justiça os meios necessários para que ela possa ser feita em tempo útil, porque ele repetiu mais uma vez a ideia de que uma justiça que não é feita em tempo útil não é justa. Graça Franco, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a analisar esta abertura do ano judicial. Obrigado. Mais logo acompanhe-nos também a nossa edição na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se os quiserem.